Eu estava aqui tomando o meu café e fazendo algumas reflexões, né? E falei, vou bater um papo com o pessoal que me segue aí. E muitos falam, não, Alan, coloca lá no IGTV porque dá pra gente compartilhar. Às vezes a gente acaba fazendo, né, os stories. E eu refletindo aqui, falei, vou fazer um vídeo pra gente poder bater um papo sobre algumas, né, considerações importantes e reflexões. Eu acho que esse é um momento muito importante para a gente poder refletir, né? E uma das reflexões, uma pergunta que eu faço frequentemente é: será que a pessoa morreu do Covid ou com Covid? Será que é a mesma coisa, né? Será que a gente está levando tudo isso daí em consideração? Será que os estudos realmente eles conseguem observar as diferentes variáveis e possibilidades que nós podemos ter? Então, eu digo o seguinte, vamos pensar juntos. Imagine uma pesquisa, um estudo, né, em que nós vamos ter vários grupos de ratos, né, em que nós vamos submeter esses grupos a diferentes sensações e no final nós vamos ver o resultado dessa pesquisa. Eu, particularmente, acho que as pesquisas deveriam ser assim, para a gente poder ter realmente uma perspectiva um pouco mais real das coisas. Então, vamos pegar grupos de 10 ratos e dividir esses grupos em diferentes possibilidades, né? Diferentes situações ao longo de um período. Então, nós vamos pegar um grupo de ratos em que nós vamos dizer para eles assim: vocês terão uma vida normal, só que essa vida vai ser suplementada, nós vamos dar mais coisas positivas para vocês. Então vocês deverão comer melhor, vocês deverão tomar um banho de sol, vocês poderão escutar notícias positivas, músicas, meditação, vocês poderão viver em grupo, vocês deverão praticar atividade física. Se vocês não tiverem o suficiente da natureza, nós vamos suplementar, então nós vamos te dar vitamina D, nós vamos te dar zinco, nós vamos te dar cobre, enfim, nós vamos criar um ambiente, né, em que vocês não precisarão mudar muito a rotina de vocês e além disso nós vamos dar ainda mais, né, coisas saudáveis. Um outro grupo de rato, vai ser um grupo de ratos empresários e esse grupo, ele vai estar em alerta, ele vai estar em preocupação o tempo todo, ele vai dormir mal, né, ele vai ter toda a sensação de estresse, porque ele é um empresário, ele está vendo as coisas dele acabarem, o que ele construiu uma vida inteira, né, agora está desmoronando, e esse vai ser o grupo de ratos. Um outro grupo vai ser de ratinhas, todas mães, preocupadas com seus filhos, preocupadas com o momento, elas vão estar num outro grupo. Um outro grupo vai ser de ratos crianças, né? É um grupo infantil. Esse grupo não vai mais poder ir para a escola, esse grupo não vai mais poder ir para o clube, não vai poder praticar atividade física, muito pelo contrário, nós vamos substituir, nós vamos tirar eles do convívio, eles não vão poder mais tomar sol, vão ficar dentro de uma caixinha fechada, que seria um exemplo de um apartamento que não tem uma sacada, não tem nada, ele não pode fazer absolutamente nada. E nós vamos piorar a vida deles. Por quê? Porque eles não vão ter essa atividade, agora eles vão ficar em casa, tudo online, eles vão ficar no desenho, eles vão poder comer mais porcaria, olha que legal. Então vai ter café da tarde, vai ter o bolo, eles vão tomar mais achocolatados, né? E nós vamos dar essa condição de vida para eles agora. Vai ter um outro grupo que nós vamos dizer para eles assim: vocês só vão assistir jornal o tempo todo, vocês vão ficar recebendo notícias, vocês vão ver quantos ratinhos estão morrendo, vocês vão ver como é que está o caos de todo
o mundo todo, então vocês vão se alimentar só de notícias ruins. Tá bom. Feito isso, nós vamos deixar esses grupos por 30 dias, nós não precisamos de muito tempo, 30 dias nessa condição, cada um com uma sensação. Depois de 30 dias, nós vamos pôr um rato em cada grupo desses infectado. Esse rato vai estar com teste de Covid positivo, um rato sintomático, não pode ser um rato assintomático, tem que ser sintomático, aquele que realmente está tendo a sensação da doença. E nós vamos deixar em um convívio ali por 10 dias, né? Que talvez seria o tempo suficiente, né? Para ele poder contaminar todos os outros ratos, né? Para quem acredita nessa teoria da contaminação, da disseminação, então o que aconteceria? Nesse período seria o suficiente para ele poder fazer tudo isso daí. E nós vamos acompanhar por 14 dias a evolução dos ratos que foram contaminados em cada um dos grupos. E após isso, nós vamos ver qual grupo desenvolveu sintoma, qual grupo desenvolveu a forma mais grave da doença e nesses grupos quantos foram a óbito, sejam eles adultos, idosos, crianças, enfim, cada um sendo privado ou potencializado sensações negativas e em outros sensações positivas. Aí sim, nós teríamos, né, a real situação e condição para poder afirmar aquilo que eu disse. Será que foi, né, o Covid que matou, né, as pessoas morreram do Covid, os ratinhos morreram do Covid ou com Covid? E aí nós vamos ver se o grupo que foi, né, que recebeu coisas positivas, que não teve muita mudança, se eles foram contaminados e quando contaminados, como que o organismo dele respondeu, comparado com o organismo daquelas pessoas, né, daqueles ratos que estavam sob estresse, sob alimentação ruim, como o organismo deles reagiu. E você pode estar me perguntando assim, mas por que você está falando isso daí? Porque uma coisa é muito importante, independente de ciência, de pesquisa, eu falo sempre o seguinte, falo muito isso para os meus alunos, as pessoas que me conhecem, que se nós conhecermos realmente a fisiologia do corpo, nós não precisamos de tanta ciência assim para tentar entender o que acontece no organismo, quais as respostas do organismo em decorrência das diferentes situações que ele vivencia. Isso independe se é hiperestresse emocional, alimentar, se é a falta de contato com a natureza, enfim. Se nós entendermos a fisiologia de funcionamento, nós vamos entender o porquê que o corpo ele responde de forma positiva ou de forma negativa. E nós vamos entender o que é saúde e o que é doença, porque as pessoas têm uma falsa impressão do que é saúde, porque acreditam que uma pessoa que se alimenta bem, que pratica atividade física é saudável, só que essa pessoa ela toma remédio para dormir, ela não é saudável. Essa pessoa, ela muitas vezes não tem um bom convívio familiar, essa pessoa, quando ela põe a cabeça no travesseiro, a cabeça dela não para, a mente não desliga, ela está cheia de problemas para resolver. Então, esta pessoa não é saudável, simplesmente ela pratica atividade física e se alimenta bem, ela tem uma parte que é saudável, né? E nesses momentos do que nós estamos vivendo, é muito importante porque nós temos sistemas que participam do equilíbrio, participam do controle, que seria a tentativa do corpo de fazer a manutenção da saúde, né? E para isso acontecer, nós temos que ter tempo de atividade, tempo de descanso, nós temos que ter combustíveis que alimentam esse sistema, que é o nosso sistema de defesa, o sistema de reorganização do corpo, é o que busca o equilíbrio, que nós chamamos de homeostasia. Então, uma pessoa saudável é uma pessoa que tem equilíbrio nas diferentes partes que constituem a vida. Mas se nós formos entender essa fisiologia, imagine o seguinte: todas as vezes que você está
com uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático. O simpático é o sistema de alerta. Então, nós podemos entrar em alerta por várias situações, né? A preocupação, o medo, o isolamento, enfim. E também existem outras situações que potencializam a atividade simpática. Um exemplo, a alimentação. Se eu entendo que alguns alimentos são excitatórios, logo eles potencializam a atividade simpática. Um exemplo, o açúcar, os carboidratos simples que vão se transformar em açúcar. Às vezes uma pessoa fala assim, mas eu tomo suco de laranja, é super saudável. Suco de laranja é potencialmente simpático, é açúcar puro. Então, nós temos que entender como o nosso organismo vai se ajustando e se adequando em relação a tudo isso. Mas uma certeza nós temos, todas as vezes que nós temos um potencial simpático, algumas áreas do nosso corpo vão agir de acordo com esse potencial simpático. Eu poderia ficar aqui falando de todas as partes do corpo, que é justamente o que a gente estuda nos cursos, é justamente o que eu passo de forma mais aprofundada para os alunos, para as pessoas, para entenderem realmente o que acontece em cada uma das áreas do organismo em decorrência desse impacto. Mas eu vou falar principalmente das áreas que são mais impactadas em decorrência do que chamariam como causa sendo o Covid. Mas vamos entender, imagine o seguinte, se eu tenho um aumento da atividade simpática no meu pulmão, por exemplo, tá? Isso, um hiperestresse, uma situação que fez com que o simpático ficasse em uma situação potencialmente mais ativa, né? Uma coisa que te gerou te tirou de uma curva que nós chamamos de uma fisiologia normal, um equilíbrio, para te colocar numa fisiologia de funcionamento suplementar do corpo. Isso só ocorre quando o corpo sai da harmonia, tá? Então imagine o seguinte, em cada alvéolo, que é um saquinho que está presente ali no pulmão, que é responsável pela troca gasosa, entra o oxigênio e sai o CO2. Então basicamente esse seria o papel. Então existe uma pressão dentro desse alvéolo que faz com que o ar possa entrar e sair sem ele grudar, né? Igual uma bexiga que fecha. Então sempre você vai ter uma condição funcional desse alvéolo. Nós vamos ter pressão dentro do alvéolo, pressão fora do alvéolo, que seria a cavidade pulmonar. Todas as vezes que eu entro num ciclo simpático, eu modifico essa pressão, a pressão intrapulmonar. Se eu tenho uma pressão alterada, a pressão interna e a pressão externa em relação ao alvéolo, eu posso começar a ter alterações da ventilação pulmonar. Outra coisa importante, eu posso começar a ter acúmulo de líquido no pulmão. Se isso começar a acontecer, eu vou evoluir inicialmente por uma dificuldade respiratória, depois eu tenho queda de saturação de oxigênio e eu vou evoluir para um quadro de insuficiência respiratória, como acontece no Covid. Outra coisa importante, lá na parede do vaso, na parede de uma artéria, o pico de simpaticotonia, ele faz duas coisas importantes. O primeiro é uma contração da parede da artéria. Uma outra coisa importante que ele faz é lesões na parede da artéria. Ele provoca processos de ulceração na parede da artéria. Quando eu crio uma ulceração na parede da artéria, eu crio um mecanismo favorável à entrada de componentes, como por exemplo, um colesterol. O colesterol ele entra na parede da artéria assim, tá? Além disso, eu posso ter cálcio, além disso, eu posso criar um mecanismo, isso vai criar um mecanismo oxidativo, inflamatório na parede da artéria. E isso pode favorecer, por exemplo, o aparecimento de trombos, que é outra coisa importante, né? Uma outra característica, quando eu estou diante de uma situação em que eu altero a fisiologia renal, em decorrência disso que eu expliquei, eu aumento também a capacidade de contração de uma artéria renal, por exemplo, né? E isso faz com que eu possa modificar a pressão arterial, porque o filtrado renal, o filtrado glomerular, os glomérulos, eles são responsáveis por controlar a pressão arterial. Em situação de hiperestresse, eu altero a característica da função do glomérulo e isso modifica a pressão arterial. Além disso, uma área do rim, que é o túbulo coletor renal, que é responsável por controlar a quantidade de água que nós vamos reter e eliminar. Em situação de hiperestresse, ele começa a reter água
Isso faz com que o organismo inche, principalmente, além dele reter água em todo o corpo, ele pode reter água em áreas específicas do corpo. Então, se você já tem uma fragilidade pulmonar, ele vai jogar água lá dentro do seu pulmão. Se você tiver uma alteração, por exemplo, do miocárdio, ele vai jogar água dentro do miocárdio. E isso vai modificar, um exemplo, a pressão arterial sistêmica, a pressão arterial pulmonar. Você pode, vamos imaginar que se isso ativar e jogar líquido no seu miocárdio esquerdo, você vai ter uma hipotensão sistêmica, né? E se ele jogar lá no seu miocárdio esquerdo, além da hipotensão sistêmica, você vai ter como consequência disso uma hipertensão pulmonar. E isso vai gerar aumento de líquido no pulmão. Se ele gera um quadro onde ele joga líquido no miocárdio direito, você agora vai ter uma hipertensão sistêmica, em decorrência de uma hiperatividade do miocárdio do lado esquerdo. Então veja, seu sistema começa a alterar, né? Além disso, o rim, quando ele começa a reter água, ele retém junto proteína, que é a creatinina, e ácido úrico e ureia. Isso vai fazer com que o seu corpo comece a ter alterações no nível de proteína e vai ter um processo de acidose metabólica, uma intoxicação, porque você vai ter excesso de ureia e isso acaba sendo tóxico para o organismo, e você vai evoluir para um quadro de insuficiência renal, que é o que acontece com a maior parte das pessoas, e aí você vai ter que ir para a hemodiálise, né? Além de tudo isso que eu expliquei até o momento, né? O hiperestresse, ele vai alterar seu ciclo do cortisol, que tem uma ligação direta com uma glândula chamada suprarrenal, né? E o cortisol em excesso, quando você tem um impacto de hiperestresse, ele vai liberar uma grande quantidade de cortisol. O cortisol, ele potencializa todos esses mecanismos que eu citei. E além disso, nós sabemos que ele modifica a ação do sistema imunológico. O sistema imunológico, ele não age em situações de hiperestresse, ele é inibido pelo hiperestresse. Então, seu sistema de defesa, ele já não vai conseguir te ajudar. Uma outra coisa importante é que o simpático, ele não te possibilita a chance de dormir, de ter um bom descanso, porque o sono, o descanso, depende do parasimpático. E o descanso depende da melatonina. E quando eu estou no ciclo do cortisol, ele inibe a ação da melatonina. Por quê? A melatonina age conforme o cortisol cai, melatonina sobe. Por isso que nós começamos a nos preparar para o ciclo do sono a partir das 18 horas, né? E aí nós vamos entrar nesse ciclo de relaxamento e vamos ter novamente uma atividade simpática por volta das 6 horas da manhã. E o cortisol vai atingir o pico dele entre 8 e 9 horas da manhã. Então, é um ciclo da fisiologia, é um funcionamento do nosso corpo. E isso tudo pode ser perturbado pelo hiperestresse, por uma alimentação, né, inadequada, porque você está utilizando mais alimentos que potencializam a atividade simpática. Então, veja que interessante. Se nós entendermos como o organismo funciona, nós vamos compreender que mecanismos como esse que estão sendo gerados, que é a ameaça, o medo, o isolamento, enfim, né, privar as pessoas de uma série de coisas, isso talvez esteja sendo muito mais lesivo para o organismo, ou criando, isso é muito importante, nós usamos muito esse conceito, do que eu quero compartilhar com vocês, que é o terreno biológico. Então veja, tudo isso que eu expliquei é um mecanismo que vai criar uma situação em que o terreno biológico se torne mais favorável ao aparecimento ou à manifestação de sintomas e doenças. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, isso é muito importante, tá? Que o vírus, a bactéria, o fungo, eles existem e eles não vão acabar nunca, porque eles têm vida própria, eles têm capacidade de se ajustar, se adequar, de mudar, enfim, há um mecanismo, do mesmo jeito que a gente evolui, também há um mecanismo evolutivo para os micro-organismos. A bactéria, ela está a todo momento se ajustando, ela está se modificando, quanto mais antibiótico surge, mais ela muda.
E o vírus, ele tem ainda uma particularidade que o diferencia dos demais micro-organismos. Por quê? Porque ele não tem vida própria, ele é acelular. Veja que interessante, né? Ele passa a ter um papel a partir do momento que ele se instala em um hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? Nós. Então veja que interessante, como essa teoria do terreno biológico, ela se torna ainda mais importante quando nós falamos de vírus. Porque se ele precisa de um terreno biológico, qual terreno biológico que nós estamos oferecendo para ele? Um terreno biológico. Outra coisa importante, todo esse ciclo que eu disse vai fazer com que o seu organismo se torne um organismo mais inflamado. Um organismo mais inflamado se torna um ambiente mais ácido. Ambiente ácido, pensa num sistema, num local que micro-organismo gosta de se instalar. Eu falo assim, é igual rato que se instala no lixo. Ele tem lixo, o rato vai lá, é um banquete para ele. Esse é o seu organismo. Então, se você tem esse terreno biológico favorável à instalação de sintomas mais graves, instalação de uma proliferação, você está dando condições para o micro-organismo se instalar e proliferar. Veja, e você está preocupado única e exclusivamente com o vírus, com pegar ou não pegar o vírus e com a bendita vacina que vai vir para te salvar, para dar a condição para o seu organismo agir. Por quê? Porque você não conhece a capacidade que o seu organismo tem de se ajustar. Você não conhece, porque ninguém te falou isso daí, ou as pessoas estão te falando e você não está querendo ouvir, a gente fala isso a gente chama de efeito hipnótico, né? As pessoas ficam hipnotizadas pelo medo, pela notícia, ou hipnotizadas por aquilo que a pessoa que ela acredita muito, que muitas vezes é o seu médico, enfim, e ele acredita naquilo e segue fielmente aquela informação, mas ele não consegue entender o funcionamento do próprio corpo, como o corpo reage, como o corpo lida com as situações. E muitas vezes os recursos eles estão aí disponíveis para você poder se utilizar. Por que o sol é importante? Só porque o sol ajuda você a produzir vitamina D? Não, porque o sol estimula o sistema parasimpático. O frio estimula o simpático e o sol estimula o parasimpático. O abraço, o convívio estimula o parasimpático, desde que o convívio seja bom, desde que o abraço seja bom, né? Senão você pode ficar ainda mais em alerta. Ouvir músicas que relaxam, dançar, cantar, gritar, pôr para fora, estimula o parasimpático. Respirar fundo estimula o parasimpático. A respiração curta do alerta estimula o simpático. Por isso que quando você está preocupado, uma pessoa ansiosa, ela respira. Ninguém respira relaxado. Meditação estimula o parasimpático. Ver notícias negativas estimula o simpático. Então, veja só. O que você pode escolher? Quais escolhas você pode fazer na sua vida? Qual caminho você quer seguir? A gente precisa entender que isso não vai acabar. Pode acabar esse momento. Podemos voltar ao normal. O ano que vem nós temos outro e outro e outro. Então, se nós não olharmos tudo isso de uma outra perspectiva, uma outra ótica, se a gente não fizer melhores escolhas, né? Talvez as escolhas que estão sendo feitas, isso nós estamos falando há muito tempo, desde o começo de tudo isso. Vários estudiosos, pesquisadores, pessoas que valem a pena ouvir, mas a maior parte das pessoas não dão ouvido para essas pessoas. Acham que são tudo louco, que estão falando um monte de bobagem, que não tem comprovação científica nenhuma. Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de lógica, nós estamos falando de funcionamento do corpo, nós estamos falando de fisiologia, como o seu corpo se comporta diante das situações. O que você pode fazer para ajudar o seu organismo? Porque se você tiver um organismo fortalecido, se você realmente cuidar das diferentes partes que te constituem, não é só comer bem e fazer atividade física. Você precisa conviver bem com as pessoas, você precisa descansar, você precisa gerenciar o estresse,
você precisa cuidar da sua parte espiritual, você precisa cuidar da sua parte energética, você precisa ter tempo para viver com as pessoas. Isso tudo é muito importante, pessoal, porque isso vai potencializar a sua capacidade de defesa. E isso não importa qual vai ser o agressor, o seu organismo terá mais chance de lidar com todo esse processo. Então fique atento, preste muita atenção a tudo isso. Eu tenho certeza que aquele estudo que eu propus no início desse vídeo, os resultados seriam completamente diferentes, mesmo todos os ratos sendo infectados pelo Covid. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar hoje aí para vocês, uma reflexão para que vocês possam realmente entender o que o organismo de vocês pode dar. Nós temos uma capacidade de autocura gigantesca. O nosso organismo, ele tem a capacidade de se autoajustar o tempo todo. Porém, nós temos que dar condição para ele. Se eu não der condição favorável, ele não vai conseguir. Então, fique atento. Cuide do seu organismo. Cuide de você. Cuide dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Isso tudo irá te ajudar a passar por todo esse processo de uma forma um pouco mais equilibrada e um pouco mais saudável. Um bom dia a todos.